Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. A casa, nesse texto do Salmo, é uma referência à nossa família, à nossa história, à nossa fé, ao nosso projeto de vida. Se Deus não construir a casa, em vão trabalha os que edificam. E a gente vê no texto que o problema não é edificar a casa, porque o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O texto mostra que podem pessoas trabalhar, edificar a casa, mas vai ser em vão. Não vai ter progresso, não vai ter muito longe. Esta casa vai cair se não for Deus que a edifica. Quando é que Deus edifica a nossa casa? Quando nós entregamos a nossa vida, quando nós entregamos a nossa esposa, quando as esposas entregam seus maridos, os casais entregam os filhos entregam os pais. Quando nós entregamos toda a nossa vida nas mãos de Deus, Deus constrói uma família feliz, um casal feliz, um casamento feliz. Se for ainda no período do namoro, um namoro feliz, um noivado feliz, um projeto de vida feliz. E não haverá vida melhor do que a vida do ser humano nas mãos de Deus. Eu, antes de me casar com Iranildes, eu não queria servir a Deus. E ela ia para a igreja com os meus filhos, ainda todo pequenininho. Na época parece que nós tínhamos 5, ou era 6, não me lembro se era 7. Eu sei que ao todo são 11, mas ela começou a ir com os pequenininhos para a igreja, e eu, irmão Solimar, não queria servir a Deus. Eu pensava que se eu tomasse uma decisão de servir a Deus, eu iria voltar atrás depois e iria envergonhar muito mais a minha família. Mas isso é só uma ilusão que o diabo coloca na cabeça da pessoa, porque não tem vida melhor do que a vida com Jesus, do que servir a Deus. Não tem. Quem algum dia se desviou do Evangelho, se você for conversar com algum desviado ou desviada, ela vai dizer: eu era feliz quando eu servia a Deus na igreja. Aqui você estará feliz. E trabalhava, viajava muito. Eu não era rico, mas eu não sabia o que era faltar trocado no bolso, na mão. Sempre, todos os dias eu tinha dinheiro, eu ganhava bem, vendia bem, negociava bem, e todos os dias nós tínhamos dinheiro. Mas não era feliz, não tinha paz. Minha esposa sofria, meus filhos sofriam, e na proporção que eles foram crescendo e eu fui envelhecendo, eu fui ficando com vergonha das minhas atitudes ímpias, vivendo, bebendo, longe de casa, não tomava café em casa, não almoçava em casa, só era em restaurante, só era nas panificadoras e confeitarias sofisticadas onde eu ia fazer minha alimentação, meus lanches. Eu não gostava de tomar café em casa. Mas no dia que eu fui para a igreja, que eu olhei para a minha situação, um dia de uma atitude sábia da minha esposa, eu ia sair à noite, já combinado com os amigos, a gente ia percorrer algumas regiões de Teresina, para se divertir durante a noite, e minha esposa passando a roupa, engomou direitinho, botou minha roupa sobre a cama, e ela disse assim para mim: olha, eu sei para onde você vai, com quem você vai sair, suas roupas estão aí na cama, passado, perfume, calçado,
e eu vou para a igreja. Mas Jesus vai te pegar. Eu me lembro dessa frase. E ela falando isso, eu fiquei tão sem graça, tão com vergonha. E nesse dia eu fui para a igreja. Ela foi para a igreja primeiro, o culto já tinha começado. Ela sentava nas cadeiras da frente. Quando eu entrei na igreja que eu me sentei, ela nem percebeu que eu tinha chegado. O dirigente da igreja era um senhor de minha idade, semi-analfabeto, não tinha nenhuma formação, mas ele era um crente, um servo de Deus, tinha a palavra de Deus, era um homem de oração. O irmão cantou o hino, e quando ele antes de acabar de cantar o hino, eu me levantei e eu disse para o dirigente: pastor, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. E quando minha esposa ouviu a minha voz, o Josenias, meu filho, ele estava assim sentado, quando ouviu minha voz, se ajoelhou, deu glórias a Deus, e Jesus batizou ele com o Espírito Santo. O dirigente chorava, os amigos choravam, as irmãs choravam, e eu fui de joelho e me ajoelhei diante do altar. E ali oraram por mim. Glória a Deus. E quando acabaram de orar, um porteiro se levantou, me deu uma Bíblia e disse: olha, pegue a minha Bíblia, vá pregar a palavra de Deus. E naquele dia o Espírito de Deus entrou na minha vida, me tornei um outro